E como que você pode surpreender o seu cliente sendo proativo? Essa eu acho que seria a dica de ouro para retenção de clientes que eu daria para você, porque de fato é o que faz a diferença. 99% dos e-commerce são reativos. O que significa isso? Só age depois que acontece um problema. Então, se eu ligo, eu como cliente, descubro que o pedido está atrasado, mando um e-mail, o e-commerce se mexe para resolver o problema. Se eu, cliente, descubro que o pedido veio errado ou que foi extraviado nos correios ou que teve algum problema, eu aviso o e-commerce e aí eles se mexem. Alguns ainda resolvem e boa parte também nem resolve, nem está preocupado. Então, o que eu vejo no mercado, nesses longos anos aí trabalhando, é que os e-commerce trabalham muito para trazer o cliente, gastam rios de dinheiro com marketing, Instagram, estratégia de conteúdo, milhões de coisas. O cliente chega, compra, tem algum problema e aí o pessoal nem se preocupa mais com esse cliente. Aí o e-commerce reclama: "Pô, esse cliente é chato demais, esse cliente manda e-mail demais, esse cliente me chama toda hora no chat, não aguento mais esse cliente." Mas esse cliente que reclama, ele poderia não reclamar se você tivesse uma atitude proativa. E a atitude proativa é você monitorar tudo que você faz. Então, se você manda o produto para o cliente e você faz o contrato com os correios, e o correio tem um sistema que mostra o produto que atrasou, que mostra se houve extravio, você pode se antecipar, analisar essas informações e avisar o cliente antes que ele descubra. Então, se você perceber, por exemplo, que mandou o produto errado, já avisa o cliente, fala: "Cliente, aconteceu um erro aqui, o produto que saiu está errado." E não espere o cliente receber o produto, perceber que está errado, entrar em contato com o chat, aí o chat enrola, aí ele pede um reembolso. Ó, reembolso também é um caso comum de acontecer. A empresa, o cliente está ali com pressa, quer receber o produto, aí não deu certo, ele devolve. A partir do momento que ele devolve, a empresa quer punir o cliente porque ele devolveu. E aí faz um estorno super demorado. Um procedimento que demora, hoje com o Pix, alguns minutos, demoram vários dias porque a empresa fica ali com raiva porque o cliente está devolvendo o produto. E aí o financeiro demora para responder, o chat não resolve, aí o cliente perde a paciência, vai para o Reclame Aqui e no Reclame Aqui ele resolve. Então você tem que se antecipar a esses problemas para que você não tenha reclamação, né? Tem cliente que de fato é muito chato e vai reclamar, mas a partir do momento que você optou por ter um comércio, por trabalhar com pessoas, por vender produtos, vocês têm que entender que os clientes chatos existem muito mais do que a gente gostaria, mas enfim, faz parte do jogo. Ele é que faz com que você tenha o seu salário no final do mês, ele que faz com que você pague os seus funcionários no final do mês. Então tem que ficar claro para todo mundo que o cliente no e-commerce ele tem vários benefícios que não tem em outros lugares. Então no e-commerce, se o cliente quer devolver sem motivo algum, ele tem 7 dias para devolver. Se ele quer trocar, 7 dias para trocar. Em tese, ele teria que devolver sem abrir o produto. Ele abre o produto, ele usa, não gosta, danifica muitas vezes o produto e mesmo assim diz que está devolvendo porque o produto não serve. Isso é comum demais. Quando eu vendia a câmera digital, os clientes usavam a câmera, levavam para a praia, aí deixavam entrar areia naquele canhão da lente, a lente se enroscava todinha, ele mandava mensagem dizendo: "Olha, a lente está com defeito de fabricação, eu queria mandar para garantia." Quando chegava aqui, a gente olhava e via que era mau uso, era perceptível o mau uso. E muitas vezes a gente acabava trocando para conquistar o cliente ou pagando o reparo, mas enfim, era uma política nossa porque a gente queria conquistar esse cliente.
Mas isso vai acontecer o tempo todo. Então, se você for ficar estressado quando isso acontece, não adianta trabalhar com e-commerce, porque o dia todo tem problema de troca, tem problema de devolução, o site dá problema, o cliente não consegue comprar, ele manda mensagem reclamando. Então, quem tiver no atendimento tem que ficar ali tranquilo, respondendo o que o cliente pergunta, sem se deixar levar para o lado pessoal. Olha, ali profissional, o cliente reclama, às vezes o cliente fica ali, só quer um ouvido, né? Algumas vezes eu, como gerente de e-commerce, não tinha a menor obrigação de falar com o cliente, mas eu falava. Um caso às vezes que dificultava um pouquinho mais, eu ligava para ele: olha, eu sou o Haroldo, sou gerente de e-commerce, quero resolver a situação contigo, explica para mim o que está acontecendo. Aí o cliente ficava, falava, porque ele queria que alguém ouvisse as queixas dele. Aí terminava de falar e falava: pode ficar tranquilo que eu vou resolver. Resolvia no mesmo dia, já mandava a solução, e o cliente ficava super feliz, porque ele queria que alguém falasse com ele. Normalmente, né, os funcionários do chat, como eles estão com muitas demandas, eles não querem dar atenção. Então, se você cobra ou paga o chat por produtividade, você tem que pensar bem como é que vai ser essa produtividade, porque em alguns casos é melhor que esse atendimento seja mais demorado, para que o colaborador consiga entender o problema e resolva, né? Eu não tenho boas experiências com saque no meu dia a dia, e eu percebo que a maior parte dos problemas é porque o atendente não se dá o trabalho de entender o que eu estou perguntando. E isso gera, ele dá uma resposta errada, aí eu insisto, explico de novo, e ele não quer entender, até que chega uma hora que você estressa e chuta o balde. E isso acontece por quê? Porque o atendente que está ali não se dá o trabalho de entender o cliente. Então, se ele tiver capacidade, obviamente, né? Porque outra coisa que eu vejo muito acontecer no e-commerce, o atendente do saque não tem know-how técnico para resolver problema. E muitos dos problemas que acontecem no e-commerce são técnicos. O usuário não está conseguindo comprar, o preço que aparece no site, às vezes aparece um preço no produto, quando ele coloca no carrinho aparece outro preço, isso é um problema de cache nas plataformas. E se o seu funcionário de saque não tiver minimamente essa noção, ele vai dar uma resposta errada, ele vai deixar o cliente estressado e você vai ganhar um Reclame Aqui. Ou aquele belo comentário negativo nas redes sociais, né? Porque você vai lá, vai fazer um post lindo e maravilhoso e o cliente vai lá nos comentários avisar para todo mundo que ele está insatisfeito com o seu atendimento. Então tenha muito cuidado, se preocupe muito com o atendimento, não deixem os problemas crescerem, resolva rápido. Você percebeu que o cliente está um pouquinho mais estressado, já passa logo para quem resolve, decida logo, já deixe. Eu gostava de fazer da seguinte forma: quem ficava no atendimento tinha autonomia para resolver, inclusive para dar brindes, para negociar descontos. Por quê? Porque na hora que ele atende o cliente, que o cliente está estressado, ele já fala: olha, então faz o seguinte, manda a câmera para mim, eu vou botar na garantia sem custo para você. Né? O cliente às vezes já sabia que era um problema, um defeito que foi causado pelo cliente, e a gente falava: não, pode ficar tranquilo, manda que eu vou pagar para você. Mas a pessoa que está no atendimento tem que ter autonomia, porque se ela ficar ali com o cliente e dizendo: senhor, espera que eu vou falar com o meu supervisor, o cliente vai ficar com raiva também. Então pense nisso, seja proativo, de antecipar os problemas, e quando eles surgirem, resolva rápido, não deixe ir para processo de PROCON e nem para Reclame Aqui. Às vezes é muito mais barato você dar um benefício para o cliente do que tomar um processo e ir lá no processo, na justiça, pagar 3, 4 vezes o valor do produto como multa judicial, né? Como perda lá de danos morais e etc. Então coloque isso na cabeça. Resolva rápido, resolva antes que escale e, de preferência, avise o cliente antes de que o problema aconteça, porque aí quando acontecer, o cliente já está feliz, ele entende a situação, entende o erro,
peça desculpas, né? Assuma o erro. Isso é muito importante. As empresas às vezes não querem assumir o erro, fica dizendo que a culpa é do correio, que a culpa é da transportadora, que a culpa é do meio de pagamento. Independente de quem seja a culpa, o cliente comprou com você, ele é seu cliente, então você tem que cuidar dessa relação. Você tem que falar, olha, tivemos um problema com os correios, mas a culpa é nossa e nós vamos resolver. Fica tranquilo que eu vou ligar para o correio. E aí vocês ligam para o correio, fala com o gerente, abre protocolo nos correios, façam tudo possível para que o cliente não precise fazer nada. Eu sei que dá trabalho, mas são esses trabalhos, pequenos trabalhos que vocês fazem, que vai fazer com que esse cliente fique com você comprando novamente, mesmo tendo tido algum problema no pedido. Se você não quiser fazer isso, ok, você vai perder o cliente para o seu concorrente. Aproveite para fazer isso, porque não tem ninguém fazendo, são poucas as empresas que têm um atendimento legal, e aí você pode se destacar mesmo cobrando mais caro, né? Você fala, olha, eu cobro mais caro, mas eu dou a garantia estendida aqui de vários meses a mais. Os clientes vão analisar isso. Então pense nisso, atendimento de fato é uma vantagem competitiva muito grande e vale muito a pena você investir em atendimento proativo, beleza? Marquem isso, proativo. Faça antes do cliente. Não deixe o cliente reclamar para depois você resolver o problema.